Para mim, a ideia do Bruto-Fume é juntar um emaranhado de coisas que parecem fragmentadas, mas fazem parte de um mesmo todo. Essa semana, a minha mãe fez uma compra e ela foi ajudar uma amiga do trabalho que está passando por uma situação de divórcio, não divórcio, e a minha família já passou por isso. E a gente sabe que hoje em dia, ainda, o que pega para a mulher para poder se desfazer de alguns relacionamentos que não são bons ou que não vão evoluir por conta de uma dependência financeira ou às vezes emocional, varia. Mas estávamos lá, eu, a minha mãe, a amiga dela de trabalho, e a irmã Cleia, que é uma amiga da igreja da minha mãe, uma senhora, e ela estava dando testemunho dela de como o casamento dela melhorou e como ela já tinha passado por algo que tinha sido muito difícil e que ela quis separar, mas que ela não podia porque ela não teria onde morar, não teria como se sustentar. E é um modo de poder, um modo de diminuir as mulheres que sempre é usado. Que eu já ouvi esse discurso com a minha mãe, a amiga da minha mãe já ouviu esse discurso também, e eu parei para pensar que a irmã Cleia é uma geração mais anterior à minha, a minha mãe uma geração anterior à minha, a amiga da minha mãe uma geração contemporânea à minha, e a quantidade de feminicídios que a gente tem visto em meninas de 18 anos, ou seja, a geração que veio depois de mim ainda sofre com isso. E eu tô lendo um livro, Os Originais, recomendo muito para quem quiser ler. E ele fala sobre pessoas que tiveram ideias originais e tiveram que enfrentar outras pessoas. E eu achei um trecho muito pertinente de acordo com essa situação que a gente viveu e ver que as gerações estão passando e os problemas que a gente ainda está enfrentando são os mesmos. Eu acho triste que os homens ainda vejam o papel deles somente como provedor e quando você tira isso deles, eles acham que eles não têm nada. O valor deles é maior do que esse. E eles precisam descobrir. E a gente precisa mostrar. Em 1855, um desordeiro perturbou uma convenção, tomando a palavra e descrevendo as sufragistas como impróprias para casar, e o movimento como uma ação de meia dúzia de mulheres frustradas. Em vez de ignorá-lo, Lucy Stone se dirigiu a ele diretamente em seu discurso, sob os aplausos estrondosos da plateia. O último a falar fez alusão a este movimento como sendo de meia dúzia de mulheres frustradas. Desde os primeiros anos que minha memória alcança, eu tenho sido uma mulher frustrada. Fiquei frustrada quando procurei uma carreira e todos os empregos estavam fechados para mim, com exceção do de professora, costureira e dona de casa. Na educação, no casamento, na religião, em tudo. Frustração é o que cabe às mulheres. A missão da minha vida é aprofundar essa frustração no coração de cada mulher, até que elas deixem de se sujeitar a ela. Isso era uma vontade, um desejo, em 1855. A Lucy Stone morreu e as últimas palavras que ela disse para a filha foi: faça algo bom pelo mundo. Somente 27 anos depois, após a morte dela, que a mulher nos Estados Unidos e em todo o território conseguiu o direito ao voto. A gente ainda está aqui lutando, em passos de formiga, e eu me senti forte quando eu fui fazer uma ação tão simples quanto levar alguns mantimentos na casa de uma pessoa que está passando por algo que a minha família já passou. Então a gente não precisa ter muito, a gente não precisa ser grande para ajudar as pessoas. A gente se fortalece nos pequenos atos. Porque ao ver o discurso da Stone, ao ver essa minha vivência do domingo, me dói. E me vem muito forte a música da Elis Regina. E a minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Por quanto tempo mais? Por quanto tempo mais
A gente ainda vai ter que se sujeitar a casamentos abusivos, a relações violentas e agressivas, porque a gente não tem condições de se sustentar ou ter um teto sobre nós. Por quanto tempo mais nessa questão ainda seremos como os nossos pais?